Bom, como nós vimos nos vídeos anteriores, existem os astros luminosos e astros iluminados, e falaremos um pouco deles neste vídeo. E o que são os astros? Cada pontinho brilhante de uma noite estrelada é chamado de astro. Os astros podem ser classificados em luminosos e iluminados. E o que são astros luminosos? São os astros que possuem luz própria e são chamados de estrelas, como, por exemplo, o Sol. O Sol é o maior astro existente na nossa Via Láctea. E o que são os astros iluminados? São os astros que não possuem luz própria. Nós podemos ver esses astros a olho nu ou com uma luneta, porque eles refletem a luz das estrelas que os ilumina. Como, por exemplo, a Lua. A Lua não possui luz própria, mesmo que durante a noite nós possamos vê-la brilhante lá no céu. Esse efeito é causado pelo reflexo dos astros luminosos, como o Sol, por exemplo. O mesmo acontece com os demais planetas. Veja esta imagem. Nela, podemos ver a olho nu, ou seja, sem a ajuda de um equipamento, a Lua e esses dois pontinhos brilhantes que não são estrelas. Temos aí Marte e Saturno. Os demais pontos são estrelas no céu. E como podemos enxergar Marte, a Lua, Saturno, tão brilhante como se fossem estrelas, se eles não são astros luminosos, ou seja, não possuem luz própria? Isso acontece porque os astros iluminados recebem a luz dos raios solares e refletem essa luz, tornando-se visíveis. Agora que já conhecemos um pouco mais sobre astros luminosos e iluminados, peguem o seu LDI e abram na página 4 de Ciências, na cor verde. Agora, com o LDI aberto na página 4 em Ciências, na cor verde clara, e com o lápis na mão, vamos fazer a leitura dessa página. Antes de iniciarmos a leitura, vocês já sabem o que devemos fazer. Colocar a data em cima da página. Acompanhe a leitura junto com a professora. Observando o céu. A astronomia é a ciência que estuda os astros. Registros pré-históricos demonstram que a astronomia é muito antiga, pois há registros de observação do céu em pedras, cavernas, túmulos e esculturas, como na imagem que temos aqui. Esta é uma fotografia de pinturas rupestres em Monte Alegre, no Pará, com mais de 12.000 anos. E o que são, professora, pinturas rupestres? Pinturas rupestres era uma forma de comunicação, uma linguagem escrita dos povos antigos. Eles usavam elementos da natureza para produzir essa tinta com tom avermelhado e faziam desenhos de imagens para registrar a sua história. Nesta imagem, conseguimos observar desenhos de alguns astros. Chamamos de astros todos os corpos celestes que existem no universo. As estrelas têm brilho e luz própria, são astros luminosos. Já os planetas e a Lua apenas refletem a luz da estrela Sol. São astros iluminados. Temos aqui outra imagem interessante. Este é um mapa do céu sumeriano, com mais de 5.000 anos. E o que vem a ser esse mapa do céu sumeriano? É um mapa com o registro das estrelas e dos planetas, os astros, que eles usavam para guiarem os navios e embarcações em alto mar. Os povos antigos desenvolveram conhecimentos de astronomia baseados na observação dos fenômenos celestes a olho nu. Ou seja, eles não possuíam equipamento para visualizar esses astros.
Eles eram observados apenas com os olhos. Esses conhecimentos foram usados para contar o tempo, saber o momento certo do plantio e da colheita e orientar as viagens pelos mares. Com o tempo, o ser humano desenvolveu e aperfeiçoou equipamentos para observar melhor o mundo que o cerca, ampliando os conhecimentos sobre o universo. Um passo importante foi dado em 1610, ano em que Galileu Galilei, que nasceu em 1554 e faleceu em 1642, aperfeiçoou a luneta e conseguiu perceber que a superfície da Lua não é lisa, mas apresenta crateras vistas como manchas escuras. Temos aqui a imagem de Galileu Galilei com a sua luneta. Galileu era um cientista italiano que viveu entre 1564 e 1642. O que é uma luneta? É um sistema de lentes destinado à observação de objetos distantes. Ou seja, com ela, os cientistas e os observadores conseguem enxergar os astros, mesmo de longe, com uma visão bem aproximada. E com a ajuda da luneta, Galileu pôde observar que a Lua possui a sua superfície com crateras e montanhas, ou seja, não é lisa. E nós conseguimos reconhecer por meio dessas manchas. Agora que fizemos a leitura da página 4, já sabemos o que é astronomia, sabemos quais são os astros e como eles se classificam entre astros luminosos e iluminados, sabemos qual equipamento foi muito importante para a observação desses astros. Faremos então uma atividade. Sigam os comandos que eu enviarei logo após esse vídeo.